Boa noite, meus irmãos. Estamos dando início ao nosso culto da noite, nosso culto no lar, onde você e sua família se reúnem para louvar ao Senhor, para agradecer ao Senhor e para compartilhar da palavra de Deus. E eu já vou te convidar a abrir a sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos 15 ao 20. Para quem não me conhece, eu sou o Claudemilson, mais conhecido como Dinho, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre essa igreja, a igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, ele passou 3 anos nessa cidade, na igreja de Éfeso, nessa cidade dos Efésios. E após esse tempo, ele, sentindo o chamado de Deus, decidiu partir para vivenciar outras missões que Deus tinha para realizar através do ministério do apóstolo Paulo. E nesse meio tempo ele foi preso. E de dentro da prisão ele escreve essa carta aos Efésios, essa carta à igreja de Éfeso. E é o que nós vamos ler agora. Me acompanhe a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nos versículos 15 até o 20, que diz o seguinte: Por isso, desde que ouvi falar da fé de vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos da fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço a Deus, ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se assentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Me chama muita atenção nessa passagem o fato de que o apóstolo Paulo ele ouviu falar da fé e do amor que essa igreja vivenciava ali. Imagino que o apóstolo Paulo estava dentro da prisão, vivenciando toda a dor, toda a solidão que uma pessoa nessa situação vivencia. E lá de dentro da prisão, ele decide escrever essa carta, motivado por isso que ele ouviu. Ele ouviu que aquela igreja ele vivenciava a fé e o amor, aquela igreja estava vivendo o verdadeiro evangelho. E com certeza o apóstolo Paulo ele ficou muito feliz, ele ficou muito animado ao receber aquela notícia de que aquela igreja estava vivenciando isso. E por isso ele decide escrever essa carta, e nessa carta ele diz que não para de agradecer a Deus por aquela igreja. E não só não para de agradecer a Deus, como também ele ora pelo crescimento da igreja. E é legal a gente ver que ele não está orando para que cresça o número de pessoas da igreja, né? Apesar disso também com certeza ser um desejo do apóstolo por conta da própria vida dele de pregação do evangelho. Mas ele ora para que a igreja cresça no conhecimento do Senhor. Ele ora para que a igreja se aprofunde, para que a igreja realmente mergulhe no conhecimento do Senhor. E isso é importante a gente já ir pensando, porque a gente pensa muito em números e números e números, mas Deus ele está preocupado no nosso crescimento espiritual, nosso relacionamento com o Senhor. Até porque quem acrescenta pessoas à igreja é o próprio Senhor. Nós somos apenas instrumentos dele. Então, o apóstolo Paulo agradece a Deus por aquela o apóstolo Paulo agradece a Deus por aquela igreja e também ora para que aquela igreja continue crescendo, para que aquela igreja crie raízes, alicerces, para que o Espírito de Deus revele a eles
quem o Senhor realmente é, para que eles conheçam toda a dimensão do amor de Deus na sua largura, profundidade, altura. Então, o apóstolo Paulo está muito feliz e essa felicidade leva o apóstolo Paulo a agradecer e orar por aquela igreja. Quando eu imagino essa igreja, uma igreja que vivencia a fé e o amor, eu começo a pensar que essa igreja é uma igreja que está vivenciando o primeiro amor. E pensando nisso, meu coração ele já começa a arder, já começo a sentir saudades e também uma vontade, um desejo de retornar ao primeiro amor. Se você também sente essa vontade, esse desejo de voltar ao primeiro amor, a que o seu coração realmente volte a arder pela presença do Senhor, essa mensagem é para você. Pensa num casal de namorados que acabou de iniciar o namoro, eles querem se ver a todo momento, eles não conseguem ficar longe do outro. Quando eles chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é mandar mensagem, é ligar, porque eles querem a todo momento estar juntos. Mas a verdade é que se esse relacionamento, se esse amor que eles estão sentindo um pelos outros não for regado, não for alimentado, esse amor tende a enfraquecer e pode até morrer. E é assim também com o nosso relacionamento com o Senhor. Se nós não cultivarmos o nosso amor com o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor, se nós não regarmos todos os dias essa semente que o Senhor plantou no nosso coração, esse amor vai esfriando, esse relacionamento vai se enfraquecendo e pode até chegar ao fim. Então nós precisamos estar atentos a isso, e essa é a primeira reflexão, o primeiro ensinamento que a gente já pode tirar disso, dessa reflexão de hoje aqui no nosso culto no lar. Nós precisamos alimentar o nosso relacionamento com o Senhor todos os dias. Se o nosso relacionamento com Deus ele se resume aos domingos na igreja, se o nosso relacionamento com Deus se resume às atividades da igreja e nós não temos um momento de intimidade com o Senhor, um momento onde nós cultivamos o nosso relacionamento com Deus, pode ter certeza que ele tende a esfriar, tende a enfraquecer e pode chegar ao fim. Vamos cultivar o nosso relacionamento com Deus diariamente, vamos ter em mente que essa disciplina espiritual, esse momento devocional deve ser uma prática, deve ser um hábito diário na nossa vida. E agora nós vamos ler a carta que o apóstolo João, inspirado por Deus, escreveu também à igreja de Éfeso. E está lá em Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos 2 ao 5. Abra sua Bíblia lá em Apocalipse e vamos ler esse trecho em que o apóstolo João escreve à igreja de Éfeso. Parecem até duas igrejas diferentes. Vamos ler agora esse trecho, e é importante a gente entender que dessa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo até essa carta que foi escrita pelo apóstolo João se passaram 35 anos. Mais ou menos 35 anos. Essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. E esse livro de Apocalipse, a revelação que o apóstolo João escreveu, foi escrita por volta do ano 95 depois de Cristo. E é importante a gente entender isso para que a gente possa mergulhar aqui nessa passagem e entender melhor o que estava acontecendo ali com essa igreja de Éfeso. Vamos ler Apocalipse 2, versículo 2. Eu sei que vocês têm feito, sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho contra vocês uma coisa: vocês abandonaram o primeiro amor. Lembrem de onde vocês caíram.
Arrependam-se e voltem a praticar as obras que praticavam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Vamos comparar essas duas igrejas, essas duas realidades distintas. O que estava acontecendo ali? Na primeira carta, a carta que o apóstolo Paulo enviou para os Efésios, a gente vê uma igreja vibrante, uma igreja que vivia a fé e o amor, uma igreja que estava cheia de esperança, cheia de desejos, cheia de vontade, cheia de paixão pelo Senhor. E isso era tão nítido que dentro da prisão chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo aquilo que estava acontecendo. Enquanto essa igreja de Éfeso, aqui de Apocalipse, é uma igreja que é reconhecida pelo trabalho. Uma igreja que trabalha muito, uma igreja que sim, não negociou os seus princípios, ela não suporta pessoas más, não suporta falsos apóstolos, né? Que sim, não negocia os princípios, mas é uma igreja que está sendo reconhecida pelo trabalho e já não vivencia mais o primeiro amor. E esse é até uma acusação, é um erro que o Senhor aponta para essa igreja de Efésios aqui de Apocalipse. E o que vem à minha mente, e é algo muito importante para a gente refletir, é a motivação sobre a prática, sobre a vida dessas duas igrejas. Uma coisa não pode ficar no lugar da outra. É importante que a gente tenha em mente que nós trabalhamos para o Senhor porque amamos a Ele. Nós não amamos o Senhor e para provar que amamos o Senhor, nós trabalhamos para Ele. É muito perigoso a gente querer provar o nosso amor pelo Senhor através das coisas que a gente faz para Ele. Deus ele não precisa que a gente faça nada para Ele, para que a gente seja mais amado, para que de fato a gente mostre, para que a gente prove para as pessoas ou para Deus que a gente ama ao Senhor. Deus ele conhece o nosso coração e Deus nos ama incondicionalmente, independente de qualquer coisa, o amor dele é incondicional. Nós somos amados por ele acima de qualquer coisa, acima de qualquer situação, acima de qualquer erro que nós possamos cometer, acima de qualquer coisa que a gente faz ou deixou de fazer. E nós precisamos ter em mente que é o amor do Senhor, o amor que nós temos pelo Senhor, e o amor que Ele tem por nós, que deve nos levar a trabalhar para Ele, e não ao contrário. Quando eu olho para essa igreja de Éfeso, aqui de Apocalipse, eu vejo uma igreja que está trabalhando muito, que está fazendo um monte de coisa. Provavelmente uma igreja que está sempre ativa ali 24 horas e fazendo um monte de coisa, mas é uma igreja que já não faz isso por amor. E eu vejo que a motivação para o Senhor é algo muito importante. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele reflete sobre o amor e ele diz que ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu dê todo o meu dinheiro aos pobres, se eu não tiver amor, de nada adianta. Por quê? Porque a motivação, a intenção do nosso coração, às vezes importa mais do que a atitude em si. É importante que a gente tenha isso em mente e para que a gente, se tiver fazendo algo com a motivação errada, a gente pedir para que o Senhor sonde o nosso coração, transforme o nosso coração, mude as nossas intenções para que de fato a nossa motivação, aquilo que está nos levando a fazer determinada coisa, seja de fato uma motivação vinda do Senhor. Quando eu olho para essa igreja de Éfeso aqui de Apocalipse, eu vejo que é uma igreja que trabalha muito, mas não trabalha por amor. E isso é um perigo. Mas o nosso Senhor, ele é um Deus que sim, ele mostra onde estamos errados, mas ele também dá a solução. E glória a Deus por isso. E para essa igreja de Éfeso, aqui de Apocalipse, ele deu a solução. Ele disse lá no versículo 5,
no versículo 4 o seguinte: porém, eu tenho contra vocês isso, vocês abandonaram o primeiro amor. Ele aponta o erro. Olha só, gente, vocês estão trabalhando pra caramba, vocês estão fazendo um monte de coisa aqui na obra do Senhor, mas, gente, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês já não me amam. Vocês não estão trabalhando para mim por amor a mim. Pode ser que a motivação de vocês seja diversas outras coisas, mas eu quero que vocês trabalhem para mim, eu quero que vocês façam as coisas para mim por amor. E no versículo 5, ele dá a solução para isso. Ele diz o seguinte: lembrem de onde vocês caíram, arrependam-se e façam o que vocês faziam no princípio. Voltem a praticar as obras que vocês praticavam no princípio. Então, para esse problema, que é um problema grave, que a igreja de Éfeso aqui de Apocalipse estava vivendo, o Senhor apresenta a solução, que está em 3 pontos, em 3 passos que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro, ele diz para que aquela igreja lembre de onde caiu. Eles não estavam mais vivenciando o primeiro amor. Então, o primeiro passo para voltar ao primeiro amor era lembrar de onde eles caíram. E para quê? Para se sentirem culpados, para ficarem se martirizando? Não. Lembrar de onde caíram para que eles não voltassem a cair novamente, para que eles pudessem se preparar, se precaver, para que eles não tropeçassem novamente onde eles tropeçaram e novamente eles abandonarem o primeiro amor. O segundo passo é o arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de direção. A gente está caminhando para um lado e no momento em que a gente se arrepende daquela vida que a gente está levando, a gente toma uma direção totalmente diferente e aí a partir desse momento nós passamos a viver uma nova vida. Nós estamos caminhando nessa direção e a partir do momento que a gente se arrepende daquela vida que a gente está levando, a gente deixa para trás tudo aquilo que nós estávamos vivendo quando estávamos caminhando nessa direção e passamos a caminhar numa direção totalmente diferente. Então, lembre de onde você caiu. É a orientação de Deus. E se arrependa dessa vida. Vamos mudar a direção, mudar a mente, metanoia. Vamos nos arrepender dessas práticas que estamos tendo e vamos voltar, vamos retornar ao caminho que o Senhor tem para as nossas vidas. E por último, ele diz: volte a praticar as obras que vocês praticavam no princípio. E por quê? Porque o amor, ele não é só um sentimento, o amor não é palavra, o amor é algo que se vivencia na prática. Olha o que o apóstolo João disse lá em 1 João: filhinhos, não amemos só de palavra ou de boca, mas amemos em ação e em verdade. Porque o nosso amor ele tem que ser demonstrado na prática, assim também como a fé sem obras é morta. Então, por último, ele deixa essa orientação para a gente. Volte a praticar o que vocês praticavam no princípio. Às vezes a gente pensa que por diversos motivos, por idade, por outros motivos da vida, a gente não pode mais voltar a realizar a obra do Senhor, mas para que a gente volte ao primeiro amor, é necessário também que a gente volte à prática das obras que nós praticávamos no princípio. E esse é um ponto muito importante que a gente não pode esquecer. O amor, ele é demonstrado na prática. Não adianta apenas a gente falar, a gente cantar, a gente sentir, se a gente não colocar em prática aquilo que está dentro do nosso coração. Se a gente não colocar em prática esse amor que a gente está dizendo que está sentindo. Então, para resumir e encerrar essa mensagem de hoje, eu queria que a gente voltasse aos pontos que a gente aprendeu essa noite. E são 5 pontos. O primeiro é que o amor ele precisa ser cultivado diariamente. Nosso relacionamento com Deus não pode ser um relacionamento resumido a domingos.
Todos os dias nós temos um encontro marcado com o Senhor, onde nós vamos cultivar esse amor. Segundo, cuidado com a motivação do seu coração. Cuidado com a motivação. Peça para que o Senhor sonde o seu coração e que a motivação do seu coração seja sempre o amor. E por último, esses 3 pontos para que a gente possa voltar ao primeiro amor. Vamos lembrar de onde nós caímos. Vamos nos arrepender daquilo que a gente está fazendo de errado e da direção que a nossa vida está tomando. E vamos voltar a praticar as obras que nós praticávamos no princípio. Vamos voltar ao primeiro amor. Eu estou com muita saudade do primeiro amor. Estou com muita vontade de viver o primeiro amor. Estão aí os passos que nós precisamos seguir de acordo com a palavra de Deus, para que a gente volte ao primeiro amor e para que a gente esteja sempre com essa chama acesa dentro do nosso coração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por esse culto, te agradeço, Pai, por cada pessoa que está assistindo esse vídeo, essa mensagem, que o Senhor possa, Pai, e o Senhor pode, que o Senhor acenda ou reacenda em nosso coração a chama pela tua presença, o desejo ardente por estar na tua presença, por viver esse amor, Pai, esse relacionamento que o Senhor tem para nós, Pai, que a nossa motivação, a motivação do nosso coração possa ser sempre o amor pelo Senhor, o amor pelas pessoas, que o teu amor possa estar reinando dentro do nosso coração e nos levando a viver isso de fato, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço para que o Senhor nos dê forças, para que o Senhor nos ajude a viver essa vida devocional e ter encontros com o Senhor diariamente, Pai. Que a nossa vida contigo não se resuma apenas a atividades da igreja, Pai. Que o Senhor nos ajude a lembrar de onde nós caímos, viver uma vida onde diariamente a gente se arrependa daquilo que a gente fez errado, para que todos os dias a gente volte para o Senhor e para que o Senhor nos dê forças para praticar, colocar em prática aquilo que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.